Essa criança de apenas 6 anos foi levada diante de uma corte real, não para ser protegida, mas para ser observada. No século XVII, na Espanha, uma menina chamada Eugênia Martínez Vallejo se tornaria o centro de uma das histórias mais perturbadoras já registradas na arte europeia. Ela foi vestida com roupas de nobreza, depois retratada sem nenhuma proteção e transformada em uma imagem que atravessou séculos. Mas aqui não estamos falando apenas de pinturas, estamos falando de uma criança e de um mundo onde a diferença não era compreendida, era exposta. Hoje no canal Teia da História, você vai entender como uma vida comum acabou sendo transformada em símbolo de curiosidade, poder e desconforto. E mais importante, como uma sociedade inteira contribuiu para criar o nome que ainda hoje ecoa como La Monstrua. Mas antes de julgarmos a história, precisamos entender como tudo começou. A história de Eugênia começa em um cenário que, à primeira vista, não tinha nada de extraordinário. No século XVII, na Espanha, a vida era marcada por contrastes profundos. De um lado, o poder e o luxo das cortes reais. Do outro, a pobreza, a fome e a falta de compreensão sobre o próprio corpo humano. Foi nesse mundo limitado pela ignorância médica e pelas crenças religiosas que nasceu Eugênia Martínez Vallejo. Ano de 1674. Aldeia de Bárcena de Pienza. Antonia de la Bodega assistia à missa quando sua bolsa estourou. Ali mesmo, ela deu à luz. Os vizinhos se entreolharam. Nascida na casa de Deus, era um sinal, um bom presságio. Chamaram-na de Eugênia, a bem-nascida. Nos primeiros meses, tudo parecia confirmar a sorte da menina. Ela mamava com voracidade, crescia rápida, robustecida. Na época, mulheres roliças eram consideradas mais férteis, mais saudáveis. Os padrões estéticos do século XVII favoreciam corpos fartos. Mas Eugênia não era apenas roliça. Com 1 ano de idade, ela pesava 2 arrobas, o equivalente a 25 quilos. Um bebê de 12 meses com o peso de uma criança de 10 anos. Os pais estranharam, chamaram médicos. Os médicos receitaram dietas rigorosas. Eugênia emagreceu? Não, ela só crescia. A fome era insaciável. Com 6 anos, a menina atingiu 75 quilos. O corpo já não conseguia se sustentar. Ela andava com dificuldade, mancando sob o próprio peso. O sinal dos céus agora assustava os vizinhos. As crianças riam. As mães tiravam os filhos do caminho. Eugênia deixou de sair de casa. O que a medicina da época jamais poderia explicar era que Eugênia não era gulosa. Ela estava doente, e a doença não tinha cura. Uma criança de primeira série com o peso de um homem adulto. Foi quando a fama da menina monstro chegou a Madrid. O rei queria conhecê-la, e o homem que mandou buscá-la era ainda mais estranho do que ela. A corte espanhola vivia um dos momentos mais sombrios de sua história. No trono, um homem doente, Carlos II, o último dos Áustrias espanhóis. Carlos II era chamado de o enfeitiçado, e não sem razão. Ele mal conseguia falar, aprendeu a andar tarde, tinha convulsões frequentes. Seu queixo era tão desproporcional que ele não conseguia mastigar direito. Sua língua enorme mal cabia na boca, ele babava constantemente. A causa? Endogamia. Gerações de casamentos entre primos, tios e sobrinhos. A árvore genealógica dos Habsburgo era mais um círculo. Carlos II tinha apenas 4,5% de sangue não Habsburgo. Era o ser humano mais consanguíneo da história da realeza europeia. E esse homem doente, deformado, frágil, cercado de médicos que não sabiam curá-lo, tinha um hobby peculiar. Ele colecionava pessoas estranhas. Não era exclusividade da Espanha. Todas as cortes europeias, desde a Idade Média, mantinham o que chamavam de gente de prazer. Anões, bufões,
pessoas com deformidades físicas. Eles serviam como entretenimento, como companhia e, acima de tudo, como contraste. Se você é um rei deformado, cercar-se de pessoas ainda mais anormais faz você parecer normal. A presença de um anão ao lado de um rei saudável realçava a perfeição do monarca. Mas no caso de Carlos II, a presença de monstros o fazia parecer menos monstruoso. A moda era antiga. Felipe IV, avô de Carlos, mantinha 110 anões em sua corte. Eles vestiam roupas luxuosas, ganhavam títulos, viviam em palácios, mas não eram livres, eram propriedade, eram animais de estimação humanos. Quando a fama de Eugênia, a menina gigante de 75 quilos, chegou aos ouvidos de Carlos II, ele ficou fascinado. Queria vê-la, queria tocá-la, queria exibi-la. Em 1680, a ordem chegou a Bárcena de Pienza. Tragam a menina para Madrid. O rei ordena. Os pais de Eugênia não tiveram escolha. Servos do rei, camponeses pobres, não podiam recusar. Além disso, talvez pensassem que a filha teria uma vida melhor no palácio. Comida, roupas, proteção. Eles estavam terrivelmente enganados. Quando Eugênia chegou a Madrid em 1680, ela tinha 6 anos. Não sabia ler, não sabia escrever, nunca tinha visto um salão de festas, nunca tinha usado um vestido de seda. O rei ordenou que o alfaiate real confeccionasse para ela um traje de gala, um vestido ricamente bordado, de brocado encarnado e branco, com botões de prata. Eugênia vestiu aquela roupa pesada, desconfortável, e foi conduzida à presença de Sua Majestade. Carlos II olhou para ela. A crônica da época diz que ele ficou encantado. Encantado não era a palavra certa. Fascinado. Como se olha para um animal exótico trazido das Américas. Na mesma hora, ele deu a ela um apelido. Um nome que iria definir a vida inteira daquela criança. La Monstrua. A monstra. Um cronista chamado Juan Cabezas descreveu Eugênia com detalhes que hoje nos causam náusea. Ele escreveu em 1680. Eugênia era branca e não muito desagradável de rosto, embora o tenha de muita grandeza. A cabeça, rosto e pescoço são do tamanho de 2 cabeças de homem. Seu ventre é tão descomunal quanto o da maior mulher do mundo prestes a dar à luz. As coxas são tão grossas e cheias de carne que se confundem e tornam imperceptível à vista sua natureza vergonhosa. As pernas são pouco menos que a coxa de um homem, tão cheias de roscas que umas caem sobre as outras com pasmosa monstruosidade. Ainda segundo Cabezas, Eugênia mal conseguia andar. Seus pés, quase como os de um homem, mal sustentavam o edifício de carne que era seu corpo. Essa descrição foi publicada, virou folheto popular. As pessoas compravam para ler sobre a menina monstro. Era o entretenimento do século XVII, mas o pior ainda estava por vir. Carlos II não queria apenas ver Eugênia, queria sua imagem eternizada. Ordenou que o pintor da corte, Juan Carreño de Miranda, retratasse a menina. Carreño era um dos maiores artistas do barroco espanhol. Pintava reis, rainhas, santos. Suas obras adornavam os palácios mais suntuosos da Europa. Mas desta vez, o rei deu uma ordem específica. Queria 2 quadros. Um de Eugênia vestida, outro nu. Aos 6 anos de idade. Uma criança nua, exposta, pintada em tela para ser vista por toda a corte. E depois por séculos de visitantes do Museu do Prado. Carreño obedeceu. Não tinha escolha. Era o pintor do rei. O primeiro quadro chama-se La Monstrua Vestida. Eugênia aparece com um vestido vermelho e branco, estampado com flores. Suas mãos seguram uma maçã, símbolo da tentação, símbolo do pecado original. A maçã pode representar sua fome insaciável, ou o fruto proibido que ela, como uma nova Eva monstruosa, teria trazido ao mundo. O segundo quadro é ainda mais perturbador, La Monstrua Desnuda.
Eugênia está completamente nua. Seu corpo obeso é exposto sem nenhum pudor. Seus olhos, ligeiramente vesgos, olham para o espectador sem expressão. Não há sorriso, não há vergonha. Há apenas vazio. O quadro foi apelidado também de Baco, o deus romano do vinho, da festa e da loucura. Como se a obesidade de Eugênia fosse uma alegoria do excesso. Como se ela não fosse uma criança doente, mas um símbolo da gula e da degeneração. Artistas e historiadores elogiam a técnica de Carreño. Dizem que ele pintou Eugênia com dignidade e naturalismo. Mas será que uma menina nua, chamada de monstra, pintada por ordem de um rei deformado, tem alguma dignidade? Olhe para os olhos dela. Eles não são felizes, eles são vazios. Uma criança de 6 anos, sozinha, nua, diante de um pintor que a observa e a registra como se fosse um espécime de museu. Aqueles olhos dizem tudo. Eugênia sabia que não era amada, sabia que era exibida, sabia que era uma coisa e não podia fazer nada. Depois dos retratos, a vida de Eugênia na corte se tornou um espetáculo contínuo. Ela era exibida em festas, banquetes e cerimônias oficiais. As damas da corte adoravam posar ao lado dela. Por quê? Porque a presença de Eugênia realçava a delicadeza delas. Uma dama esbelta, ao lado da monstra, parecia ainda mais bela, ainda mais graciosa. Imagine a cena. Meninas da nobreza, vestidas de seda, rindo enquanto a menina gorda, ofegante, tenta acompanhá-las. Os cavalheiros cochicham, os bufões fazem piadas. O rei, de seu trono, observa e sorri. Eugênia não recebia salário, não constava em nenhuma folha de pagamento do palácio. Ela vivia de mercedes, das esmolas do rei e da caridade dos nobres. Seu lugar na corte não era como serva, nem como dama. Era como um bibelô humano, um objeto decorativo. Os cronistas relatam que Eugênia era solicitada pelas damas para passear com elas. Passear. Ela mal conseguia andar. Mas sua função não era caminhar, era ser vista. Em uma corte onde todos competiam por beleza, posição e poder, Eugênia era a exceção que confirmava a regra. Ela era o outro, o grotesco, o que não se deve ser. E o que Eugênia sentia? Não sabemos. Ela não deixou cartas, não deixou diários, não deixou nenhum registro de seus pensamentos. Sua voz foi completamente apagada da história. Tudo o que restou foram 2 quadros, um apelido cruel e as descrições de homens que a viam como uma curiosidade, não como uma pessoa. Hoje, a medicina tem um nome para o que Eugênia sofria, mas na época, ninguém sabia o que causava aquela fome insaciável, aquele ganho de peso descontrolado. Por muito tempo, os médicos especularam. O Dr. Gregório Marañón, um dos maiores clínicos espanhóis do século XX, examinou os retratos de Eugênia e sugeriu o diagnóstico: Síndrome de Cushing, um distúrbio hormonal que causa obesidade, face arredondada, a chamada cara de lua cheia e outros sintomas. Mas estudos posteriores apontaram outra direção. O que Eugênia tinha, e o que a ciência hoje confirma, é a síndrome de Prader-Willi, uma doença genética rara. O cromossomo 15 não se desenvolve corretamente. As consequências: hipotonia muscular ao nascer, o bebê molinho, atraso no desenvolvimento, baixa estatura, mãos e pés pequenos, estrabismo, aquele olhar vesgo que os pintores registraram, e principalmente hiperfagia, fome insaciável. A pessoa com Prader-Willi nunca se sente saciada. O cérebro não recebe o sinal de "estou cheio". Comer é uma necessidade constante, incontrolável, dolorosa, sem tratamento, sem diagnóstico, sem compreensão. Eugênia estava condenada. Sua própria biologia atraía.
Os pais, os médicos, o rei, todos achavam que ela era gulosa, que comia demais por vontade própria, que era preguiçosa, que merecia as dietas rigorosas, as restrições, as humilhações. Ninguém sabia que Eugênia não escolhia ser assim, ela nasceu assim e morreria assim. Os quadros de Eugênia estão hoje no Museu do Prado, em Madrid. Milhares de visitantes passam por eles todos os dias. Guias turísticos explicam a técnica de Carreño. Historiadores da arte discutem o barroco espanhol. Crianças apontam e perguntam por que ela é tão gorda. O que esses visitantes não veem, ou escolhem não ver, é a violência daqueles quadros. Pintar uma criança nua, chamá-la de monstra, exibi-la como uma curiosidade. Isso não é arte, é abuso, é crueldade, é desumanização. E o pior, Eugênia não foi a única. A corte espanhola estava cheia de gente de prazer. Anões deformados, pessoas com deficiências mentais. Todos servindo ao mesmo propósito, divertir os saudáveis, reforçar a superioridade dos nobres. O próprio Velázquez, o maior pintor espanhol de todos os tempos, retratou anões e bufões. Suas obras são tecnicamente brilhantes. Mas a pergunta incômoda permanece. Esses seres humanos queriam ser pintados? Eles tinham escolha? Ou eram propriedade do rei, posicionados diante da tela, porque Sua Majestade assim ordenou? No caso de Eugênia, a resposta é clara. Ela não escolheu. Não podia escolher. Aos 6 anos, foi arrancada da família, levada a um palácio estranho, vestida e despida por ordem real. Seu corpo exposto, sua imagem imortalizada não como um ser humano, mas como uma aberração. A monstra vestida, a monstra desnuda. Nunca Eugênia, nunca menina, sempre monstra. Eugênia Martínez Vallejo morreu em 1699. Tinha 25 anos. A causa exata não foi registrada, mas as complicações da síndrome de Prader-Willi são bem conhecidas. Obesidade mórbida levando a problemas cardíacos, diabetes, dificuldades respiratórias. Um corpo de 25 anos com as doenças de um idoso. O que aconteceu com ela nos últimos anos de vida? Não se sabe. Os registros históricos se calam. Depois que deixou de ser uma curiosidade infantil, depois que deixou de ser a monstra exibida em festas, Eugênia simplesmente desapareceu dos documentos. Não há cartas, não há diários, não há testemunhos de amigos ou criados. A menina que um dia foi manchete de folhetos populares morreu no mais completo anonimato. O rei Carlos II, seu protetor, morreu 1 ano depois, em 1700. Seu corpo deformado, sua linhagem extinta, a Espanha dos Áustrias chegava ao fim. Mas os quadros de Eugênia ficaram. Eles foram transferidos de palácio em palácio, de coleção em coleção, até que, em 1819, o Museu do Prado os incorporou ao seu acervo. Ali estão até hoje, lado a lado, vestida e nua, a monstra eternizada. O que Eugênia pensaria se pudesse ver milhões de pessoas parando diante de sua imagem, cochichando, apontando, fotografando? Provavelmente a mesma coisa que pensava aos 6 anos. Vergonha, solidão. Uma pergunta silenciosa. Por que me fizeram isso? Há uma ironia na história de Eugenia. Quase 3 séculos depois de sua morte, ela voltou a ser notícia. Não na Espanha profunda, não nos palácios reais. Em Avilés, uma cidade no norte da Espanha. Em 1997, uma empresa local encomendou uma estátua em homenagem a Juan Carreño de Miranda, o pintor que a retratou. O escultor, Amado González Évia, conhecido como Favila, teve uma ideia ousada. Em vez de fazer um busto do pintor, ele faria uma estátua de Eugênia. A escultura retrata a monstra vestida. Eugênia está de pé, usando o vestido vermelho e branco dos quadros, segurando uma maçã. Seus olhos vesgos olham para a frente. Ela não está sorrindo. Não há alegria ali. A estátua foi instalada na rua Carreño Miranda, no bairro Marinheiro de Sabugo. E contra todas as expectativas, tornou-se um símbolo da cidade.
Os moradores a adotaram. Os turistas tiram fotos. Crianças a chamam pelo nome. Nos pés da estátua, um pequeno rato de bronze. Uma brincadeira do escultor que viu um ratinho em seu estúdio enquanto trabalhava. O rato já foi roubado várias vezes. Sempre é reposto. O povo de Avilés não deixa a monstra sozinha. Hoje a frase "quedamos em la monstra", encontramo-nos na monstra, é usada pelos avilesinos como ponto de encontro. A menina que foi humilhada virou referência. A vítima virou símbolo. Não é uma redenção completa. Nada pode apagar o que Eugênia sofreu. Mas é um reconhecimento tardio. Ela não era uma monstra. Era uma menina. Uma menina doente, sozinha, explorada. E merece ser lembrada não pela crueldade que sofreu, mas pela dignidade que lhe foi negada. A história de Eugênia Martínez Valejo é desconfortável. Ela nos força a olhar para o passado e reconhecer que a crueldade não era exceção, era regra. No século XVII, pessoas com deficiências ou corpos diferentes não eram tratadas como seres humanos. Eram colecionáveis, eram entretenimento, eram gente de prazer. Uma categoria tão desumanizante quanto o próprio nome. Eugênia não teve voz, não teve escolha, não teve infância. Viveu como animal de estimação de um rei deformado e morreu esquecida aos 25 anos. Mas a história dela sobreviveu nos quadros do Prado, na estátua de Avilés, nas páginas que você acabou de ler. E agora, neste vídeo, por que contamos histórias como a de Eugênia? Não para chocar, não para ter pena, mas para lembrar, para garantir que ninguém mais seja tratado como monstra, para que nenhuma criança seja despida, pintada e exibida como curiosidade. O passado não pode ser mudado, mas pode ser lembrado. E ao lembrar, podemos fazer diferente. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. O que você achou da história de Eugênia? Você já tinha ouvido falar dela? Compartilha este vídeo com alguém. Não para chocar, mas para ensinar, para que mais pessoas conheçam o nome de Eugênia Martínez Valejo, não como a monstra, mas como a menina que merecia respeito e nunca recebeu. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!